Entrevista com o delegado Hilton Coelho, responsável pela Operação Gafanhotos, que investiga desvio de verbas na Prefeitura de Itaguaí. Delegado, há uma série, já posso dizer uma série, porque são alguns vídeos na internet em que um rapaz chamado Jean Carlos faz acusações sobre, em relação à Polícia Federal, a conduta da Polícia Federal, dizendo que ele não sabia o que estava assinando quando prestou depoimento ao senhor no primeiro momento da operação. Como o senhor chegou ao Jean Carlos? Como a investigação, a Operação Gafanhotos chegou a este rapaz? A primeira fase da Operação Gafanhotos teve aquela deflagração no dia 18 de dezembro, em que houve buscas em residências, na própria prefeitura, na casa de Luciano Mota, etc. Muitos documentos foram arrecadados, várias provas, etc. E foi a última participação do agente Aranha na investigação. Ele estava em missão na Delegacia de Polícia Federal de Nova Iguaçu, por pedido meu, considerando que ele conhecia a região e os personagens da região, ele era residente. Ele começou, no primeiro momento, como informante, e a meu pedido, começou a participar da investigação, até por falta de pessoal na época, porque a investigação começou durante a Copa do Mundo, não havia gente, especialmente em Nova Iguaçu, 90% do efetivo estava cedido aos jogos. Então, ele encerrou a participação dele ali. Ele trabalhava junto com um agente de Manaus, o agente Bruno, que veio também em missão para o Rio de Janeiro para trabalhar posteriormente nas eleições e ficou ajudando nessa investigação, fazendo dupla com o agente Aranha. Então, o final, logo em seguida à saída dele, ele ficou doente, talvez até pelo esforço, por toda a situação de trabalho excessivo. Ele ficou gravemente doente e ficou durante todo o mês de janeiro internado. Boa parte desse tempo em coma. Como havia entrado em janeiro, o delegado responsável, designado para a investigação, o delegado Robson, estava de férias. Um novo agente foi designado da SR do Rio, de nome Freire, e esse agente começou a me ajudar numa investigação que a gente estava levantando os casos de violência contra testemunhas ou opositores à administração Luciano Mota, né? E dentre essas pessoas que sofreram violência, porque havia ofícios vindo do deputado Marcelo Freixo, apontando como vítima de violência e de ameaças o vereador William César, que era oposição à época. Então, nós recolhemos alguns registros de ocorrência, ouvimos algumas pessoas, inclusive o casal Ronaldo Sueli Fernandes, que ele havia sido espancado por seguranças, etc. E havia uma testemunha desse registro de ocorrência chamada Jean Carlos Gomes Inácio. Eu perguntei aonde ele estava e foi informado por Sueli que ele era participante de manifestações contra o ex-prefeito Luciano Mota e que havia desaparecido da cidade, ela não sabia o seu paradeiro. Fomos conversar com ele lá e ele nos confidenciou que havia sido vítima de atentado por parte de um ex-segurança, na realidade um segurança policial militar, de apelido Silvão, não é? Na época do mês da Copa do Mundo. E por conta disso havia ficado internado no hospital de Itaguaí e depois disso havia fugido de Itaguaí. Estava morando fora de lá e trabalhando e morando em Deodoro. E eu pedi que ele fosse depor na delegacia de Nova Iguaçu sobre isso, mas ele falou que estava com medo, não queria, que entendia que alguém de lá, algum policial poderia vê-lo lá e fosse amigo desse policial militar, que esse policial militar estava acompanhado de outro elemento que ele desconhecia, né, numa motocicleta, entre outros num carro preto que ele não viu porque tinha vidro preto. Perfeito.
eu o convenci a depor dentro das dependências da Caixa Econômica Federal de Deodoro, que era muito próximo dali, eu conheci o gerente. Trabalhei muitos anos em crimes de assalto a banco à Caixa e conheci muita gente. Então, o primeiro depoimento do Jean Carlos foi nas dependências da Caixa Econômica. Em 19 de janeiro. Em 19 de janeiro. Quando o agente Aranha estava em coma. No bairro de Deodoro. O agente Aranha, que é, na verdade, responsabilizado pela saída dele do trabalho, por ser cabeça dessa que eles chamam de golpe, na verdade, em 19 de janeiro estava em coma. E já fora da investigação, e logo depois que ele saiu do hospital, ele se aposentou. Nunca mais voltou para a investigação, e que prosseguiu sem ele com o agente Freire em seu lugar. E como foi esse primeiro depoimento do Jean? Ele contou, falou do Silvão, falou desse rapaz que estava pilotando a moto e que teria atirado nele. O Silvão teria assaltado a moto antes, de arma em punho, e ele teria falado com o Silvão, e eles estavam numa pensão, almoçando na frente da casa dele com a esposa grávida, e ele afastou a esposa e tomou os tiros, e a esposa, a dona da pensão, jogou ela para trás do balcão, e ele teria conseguido fugir pulando o muro depois de tomar 3 tiros. Bom, essa é a versão que ele apresentou. E que ele achava que aquele que estava pilotando a moto também era segurança do prefeito, mas ele não conhecia. Na mesma hora, dentro da agência, eu me comuniquei via WhatsApp, eu tenho isso registrado até hoje, com o Alexandre Marques, que era testemunha, ex-segurança do prefeito e ex-policial militar. E perguntei para ele quem tinha um carro, eu não me lembro o modelo agora daquele tipo, e uma moto Falcon preta. E tinha aquela descrição, ele deu a descrição, que era branco, careca, etc. Relativamente parecido, inclusive, com o próprio Alexandre Marques, mais baixo, entendeu? E o que ocorre? Ele me mandou a foto do Márcio Soares. Quem dirige o carro do prefeito, a segurança do prefeito, que anda com o Silvão, é o Márcio. E me mandou foto do Márcio. Eu mostrei, depois dele descrever minuciosamente, eu mostrei a foto do Márcio e ele confirmou, foi esse mesmo. Foi colocado isso no papel em 19 de janeiro. Não, é 19 de janeiro. Posteriormente, com a volta do Robson de férias, o término do Natal e a minha volta, porque 2 dias depois eu viajei de férias para a Europa, nós resolvemos que ele tinha que ser ouvido pelo Robson na delegacia, para ver até se ele acrescentava mais alguma coisa, o que tinha mais a dizer, para aquele depoimento ficasse oficializado com o presidente dos autos, que era o Robson. E o Robson, ele foi lá, foi ouvido, ele acrescentou, isso o Jean acrescentou, que ele tinha certeza de que o mandante do crime era o Amado Gagliardi. Isso ele não havia dito no primeiro depoimento com o senhor? Ele colocou isso no papel, fez o reconhecimento pessoal, fotográfico, oficialmente, que a gente faz um termo de reconhecimento fotográfico, etc. Novas fotos já haviam sido trazidas desses policiais militares. Ele reconheceu, contou todos os detalhes. Posteriormente, a mulher dele foi ouvida em sede policial também, já em abril, né, porque ela não queria vir na delegacia, ela estava com muito medo. Veio, só que ela não chegou a ver muito bem o que estava acontecendo, porque ela foi empurrada para trás do balcão, mas ela perdeu a criança, né, que ela estava esperando, nesse nervosismo todo, foi atendida no hospital. E assim ficou. A partir daí, esse depoimento foi colocado em autos apartados, ninguém da delegacia mais sabia. O mesmo escrivão que o ouviu, que ele foi ouvido na sede lá da Caixa Econômica de Deodoro, na presença do agente Freire, ouvido por mim, com o escrivão de Polícia Federal, Márcio André, da Delegacia de Polícia Federal de Nova Iguaçu. Esse mesmo escrivão fez a oitiva dele dentro da delegacia, com a minha presença, com o agente Freire e, dessa vez, ouvido pelo delegado Robson, na minha sala de chefia, que era mais seguro, é o último andar e ninguém circula por ali. Foi colocado todo esse material autos apartados, e a partir daí começaram gestões no sentido de
que eu já fazia com Alexandre Marques e o irmão dele, Márcio Lopes. Gestões no sentido de que eu tinha mais tempo para isso do que o Robson, de proteger essas testemunhas. No segundo depoimento, na sede da Polícia Federal de Nova Iguaçu, o Jean Carlos, ele repetiu o mesmo depoimento que dera na sede da Caixa Econômica, acrescentando apenas que o Amaro havia sido o mandante. Exato. Ele tinha uma certeza de que o Amaro era o mandante do crime por conta de uma série de fatos que ocorreram antes, não é? Ele contou todo o fato que levou o Silvão a estar na história, etc, porque ele tinha tido aborrecimento com o Silvão, porque tinha feito um registro policial contra o Silvão, e etc. Então tem todo um histórico disso aí que chegou a esse ponto. E esse carro preto, que havia pessoas dentro que ele não viu, que dava cobertura à ação. Uhum. Né? E foi o carro preto, segundo a versão dele mesmo, que acabou sendo o pivô da sua salvação, porque quando ele tentou fugir, o carro preto entrou na frente, segundo a versão dele. E entrando na frente, ele entrou na linha de tiro também. Então os caras pararam de atirar. Ele pulou por cima do capô e o carro ficou na frente. Uhum. E deu tempo dele chegar no muro e pular o muro. Não tenho bola de cristal para saber se já mentiu ou não. Sim. Mas ele contou o que ele achava que era verdade e que para nós era verdade. Não nos aprofundamos nessa investigação, porque nem houve tempo hábil para isso. Era uma questão de se juntar aquilo. E um detalhe importantíssimo: Jean nunca foi uma testemunha de importância dentro do 345. Ele foi até colocado em altos apartados para que isso fosse investigado à parte, porque não havia nenhuma prova, e até hoje não há, de que há uma relação direta entre Luciano Mota e esse atentado. Que ele sofreu. Mesmo porque há conotações ali de que poderia ser uma vingança pessoal do Silvão. Então, não tem como a gente, a não ser que eles confessem e digam, não, nós fomos mandados por fulano. Isso não existe até hoje. Só para esclarecer. Então, em nenhum momento houve o afastamento, o indiciamento, ou prisão muito menos, não é? Que não houve, de Luciano Mota por conta de Jean Carlos Gomes Inácio. Até mesmo a testemunha que aparece muito, todo mundo conhece, Alexandre Marques, como tudo que ele falou, todas as informações que ele prestou da ostentação, etc., foram confirmadas por provas testemunhais e documentais, hoje, atualmente, um novo depoimento dele seria dispensável. Porque tudo foi confirmado. Então é totalmente dispensável ouvir atualmente Alexandre Marques. Uhum. Como o Jean também. Entendeu? Porque não tem nada a acrescentar nessa história. O que é importante ali são os desvios de verba. Sim. Isso tem que ser visto e já há provas contundentes. Somente de uma empresa, isso já está provado, já tem um processo bem adiantado, de uma empresa são 20 milhões desviados. Não é? Então são várias empresas, aquilo vai ser, cada uma vai ser objeto de uma denúncia. Houve uma declaração de competência por conta de ter sido ido para o estadual, não quer dizer por isso que ele não esteja respondendo e que ele não vá responder por isso. Não é? Dá uma impressão de que as coisas estão paradas, quando na realidade elas estão progredindo de forma mais demorada por conta de toda essa situação que se criou por conta de declinações de competências sucessivas. Não é? Mas enfim, mesmo Jean não sendo nada, quero dizer, fundamental para essa, como o senhor diz, o 345, né, procurou-se um programa de proteção? Sim, porque eu, como sempre disse a Jean, a partir do momento que ele via Alexandre Marques falando bobagens no Facebook, etc., e eu falava, olha só, a sua situação é diferente. Você arrumou uma encrenca com policiais militares e nos acusou de atentado contra a sua vida. Entendeu? A sua questão não é política, a sua questão não é de investigação, é outra história. Então, se você não se cuidar, você pode morrer. É por isso que eu estou te dando um apoio até moral, porque eu me sinto responsável pela sua presença, porque eu fui atrás de você e eu sinto que você pode morrer por isso. Não é? Agora, você tem que se cuidar. Você não quis entrar no programa de proteção à testemunha, porque a mulher dele teria que entrar junto, essa coisa toda. A mãe dele estava viva ainda, em Três Rios. Ele não queria se afastar de tudo, porque totalmente, você não pode entrar no Facebook, você não pode ter celular, você não pode nada.
programa de proteção de testemunha é complicado. Ele foi ouvido 3 horas, ele repetiu essa história toda no programa no dia 11 de março, né, que foi agendado, com o procurador federal Leonardo Cardoso, que era o presidente do Provita, e ele não quis participar. E a partir daí ficava aquela coisa, pô, a mulher dele trabalhava no Odebrecht e dava para viver. Só que ela começou a ficar nervosa, teve gente que foi na casa de parente dela, e lá não sabe se foi o mesmo pessoal, teve gente que foi lá fazer a ruaça, e ela começou a ficar com medo, e ela queria viver com ele. Eu falei, olha, se tua mulher começar a voltar do trabalho todo dia para onde você está, eles vão te achar. Entendeu? E fiz gestões junto ao Odebrecht, mandamos um ofício para lá, o Freire foi lá conversar para ela ficar de licença médica, psiquiátrica, que ela realmente estava fora de controle já, ela estava toda pirada com esse negócio. Então foi muito trabalhoso, né? Para esse desgraçado vir agora falar o que está falando na internet, muito aparentemente por dinheiro, né? Pelo tudo que ele fala, né? Tudo indica. Então é um negócio muito complicado. Só que nada do que ele fala tem lastro. São só absurdos. Tanto é verdade que, confrontado pelo próprio Ministério Público Estadual na última sexta-feira, caiu em tantas contradições que fugiu a pé, correndo. Não aumentou, pediu para ir ao banheiro, fugiu. Então, a farsa acabou, não é? A farsa acabou, graças a Deus, e eu vou processar essa gente toda. Qual o nome do promotor? Que o senhor entrou em contato? Foi o senhor quem pediu essa cariação? Não, na realidade, como eles foram a vários órgãos, né, inclusive ao Marcelo Freixo, foi instaurado um inquérito a DRACO, por incrível que pareça, por denunciação caluniosa. Foram ouvidas algumas pessoas, o Jean, o tal de Jonathan, que também está aparentemente nesse esquema calunioso. E o que acontece? Esse inquérito foi naturalmente para o promotor de lá, que depois de ver isso tudo na internet, em todo lugar, esses vídeos, e conversando com ele, ele falou, não, então eu vou ouvi-lo, não é? Eu vou ouvi-lo. E eu mesmo disse, se preciso, pode me acarear com ele. E ele fez. Na acareação, ele ouviu, no dia da primeira vez eles não foram, eu fui ouvido, sem ser essa sexta-feira outra, e nessa última sexta-feira, acho que foi dia 26, o Jean não aguentou 5 minutos de acareação comigo. Não, sim. O senhor está falando desses que vai entrar com uma representação e que essas pessoas, esses autores, né, desse vídeo entraram para investigar, como investigação, procuraram a DRACO. A questão foi parar na DRACO. Quem são essas pessoas, além do Jean? O Marcos Garcia? Isso porque a gente está estudando como vai fazer isso aí. Uma coisa é certa, quem está falando muita bobagem na internet e nos outros órgãos é Jean e Alexandre Marques. São 2 personagens que já tem que entrar logo de cara. E eu vou ver quem está e por que está, porque as histórias são tão absurdas que não dá nem para esses entrevistadores alegarem que estão ajudando por boa fé, né? Que souberam do que acharam seria um crime e tentaram ajudar. Eu não acredito nisso, né? Mesmo porque um deles, Márcio Garcia, fez 2 vídeos, nada mais é do que uma parte interessada, é pai de um ex-fantasma de Luciano Mota, né? Então aparece esse sujeito fazendo um vídeo com ar indignado, entendeu? Dizendo que foi uma grande farsa esse depoimento do Jean da Polícia Federal. É muito poder junto, subornar a Polícia Federal, o Ministério Público, o desembargador, todo mundo, botar no mesmo saco, entendeu? E achar que alguém vai realmente acreditar numa bobagem dessa, né? E pior que tem gente que embarca. Então eu saí em campo, juntei muita documentação, entreguei ao Dr. Jorge, entendeu? Ele alega que foi demitido os gestores do Agente Aranha, é mentira, foi na Queiroz Galvão conseguir documentos, fui no Ministério Público, consegui cópia do depoimento dele no Ministério Público em 19 de agosto, que ele foi lá para dizer, me pediu para ser levado lá, porque estaria sendo, digamos assim, assediado pela advogada de Luciano Mota, etc.
E lá ele contou a mesma história que contou no depoimento sobre o atentado dele. Depoimento ao Ministério Público Estadual. Então, como é que ele não sabia de nada, como ele alega no vídeo, assinou sem ler? Então, pelo menos foram 3 depoimentos iguais e que agora, tanto no vídeo do Marcos Garcia quanto no vídeo do Sérgio Prata, ele nega, ele desmente tudo. Mente descaradamente. Mas antes ele havia pelo menos repetido pelo menos por 3 vezes. Sim, é isso. Mas o que é mais grave nesses vídeos é que não é preciso saber do que está acontecendo para ver que ele mente. Porque ele se contradiz durante todo o tempo nos vídeos. Ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Quer dizer, ele conta casos absurdos, como o episódio teratológico de dizer que ele estava na Delegacia de Polícia Federal de Nova Iguaçu, acompanhando online, via videoconferência, o agente Aranha, junto com policiais federais e mais o Wesley, pressionando os vereadores na Câmara de Vereadores, com dossiês desses vereadores para que eles caçassem o ex-prefeito, senão seriam presos. E ele testemunhava, quer dizer, olha o absurdo da situação. Uma testemunha, que deve ficar escondida, é chamada à Delegacia de Polícia Federal de Nova Iguaçu, provavelmente pelos policiais de lá, quando eu já não estava mais lá como chefe, e nem o agente Aranha já trabalhava mais, já estava aposentado, para presenciar um crime, que é os caras chantageando os vereadores. Como assim? Monitorando a Câmara de Vereadores? Como assim? Isso não existe. Entendeu? Inclusive, dentro desse último vídeo absurdo, ele fala que o agente Aranha escolheu digamos assim, os policiais militares que seriam denunciados por Jean, baseado no satélite. A palavra foi essa, no satélite dos telefones dele. Que é outro absurdo, a gente usa a expressão ERN, que é estação radiobase ou antena. Nunca fala satélite. E isso, a meu ver, já é uma tentativa de justificar que a gente não fez, não chegou a esse ponto. A investigação não progrediu, a investigação do crime de homicídio está o cargo agora, deveria estar no Ministério Público e da Delegacia de Itaguaí. O que acontece? De pesquisar a antena dos telefones desses policiais militares para ver onde eles estavam no momento do crime. Então, quando o Jean fala isso nesse vídeo, a meu ver, ele parece querer justificar que realmente estavam essas antenas naquele local, naquele momento. Porque ele alega que o agente Aranha escolheu esses policiais militares porque, coincidentemente, as antenas deles, coitados, estavam no local do crime. O que ele dá a entender também é que já havia um monitoramento desses policiais pela Polícia Federal. Como assim? Parece no vídeo, quando ele fala isso, que a questão do satélite, parece que a Polícia Federal já estava monitorando... Não, você pode monitorar, vamos dizer, a antena de um telefone posteriormente. Sim. Tá? Ela fica registrada. Então, mas seria absurdo, porque nós teríamos que ter uma ordem judicial para fazer isso, entendeu? E o único grampo que houve nessa operação foi, no final, quando ia ser deflagrada a operação, foi pedido um grampo de 15 dias, porque se houvesse prisão, a gente queria saber quem estava falando com quem e onde estavam as antenas. Então foi no último, final de março. Antes disso, não tinha nenhum grampo nesta operação. Então, seria impossível. Isso a justiça sabe disso, que é registrado. Isso é pedido para o desembargador ou para o juiz. Então, não havia grampo. Não havendo grampo, não havia como saber a antena. Não é? E agora, se pesquisar a antena estiver lá, quer dizer, ele tenta, na minha opinião, justificar, entendeu? Esse fato, o que me dá uma certeza, embora eu não tenha investigado, de que realmente eles estavam nesse local, nesse momento, e que foram eles mesmos. Porque senão ele não falaria isso. Porque não encaixa, não tem por que falar um absurdo daquele ali. Assim como ele dizer que o agente Aranha marcou encontro com ele e que chegou na delegacia e com o documento pronto e orientou, olha só, quando você chega lá, você não dá, tipo assim, não dá bandeira para o delegado porque para ele não desconfiar. Ou seja, como se o delegado da delegacia não soubesse do que está acontecendo. Não é? O que seria impossível, porque é um desconhecimento da estrutura da Polícia Judiciária. Um agente não ouve pessoas dessa forma, ainda mais assim, fazer, eu digo, termo de declaração, termo de depoimento. Isso tem que ser feito com um delegado e com o escrivão.
não é? E está lá assinado, tem um delegado, o escrivão e o ouvido, a testemunha, não é? O declarante. Não entra gente no meio disso aí. Então ele chega, ó, já ouviu o menino aqui, ele só falta fazer o reconhecimento, é uma coisa que não pode existir. É uma ficção. Fica muito bom para inglês ver, assim, para contar na internet, para ele falar, ó, mas isso não existe, não pode existir, né? Então você teria que ter enfiado no esquema um escrivão de Polícia Federal lá da delegacia, o delegado-chefe, o delegado do caso, entendeu? O próprio procurador da República na época, que ele vai fiscalizar aquilo tudo, vai querer saber o que está acontecendo, e o desembargador, quer dizer, não dá. E agora o que eles vão alegar? Eles vão alegar. O Jean fugiu, largou para lá porque ele não conseguiu fazer frente às próprias mentiras. Eles vão alegar o quê? Que ele foi coagido pelo Ministério Público estadual. Eles vão alegar o quê? Que o agente Aranha entrou lá dentro, botou a arma em cima da mesa e o coagiu na frente do promotor. Que se fosse na Polícia Federal esse depoimento, eles iam dizer isso. Mas como tem um promotor lá, como é que eles vão falar agora? Eu estou pagando para ver o advogado dele botar no papel que o doutor Jorge o coagiu. Ele chega ao ponto de falar no vídeo dele, quando eu falo assim de contradições e incongruências, um exemplo clássico é que o Sérgio Prates vira para ele e fala, como te pagavam? E ele fala, veja bem, a Sueli me disse que era 200 de um, 200 de outro, ele fala em 4 mil reais, que eu já acho um absurdo de pouco dinheiro por um fato deste como propina mensal, né? Que eu nunca vi essa propina mensal. E ele alega 200 de outro, teria que ter pelo menos 20 pessoas corrompidas dentro da cidade para ficar dando dinheirinho. Se tem um esquema tão forte assim que envolve delegados, Polícia Federal inteira e o diabo a 4, como é que ele está fazendo vaquinha para dar 4 mil reais para o pivô da investigação, o homem-bomba, entendeu? Quer dizer, a pessoa que ouve tem que ter esse discernimento para falar, pera, meu amigo, eu vou postar esse vídeo, eu vou publicar isso aqui, eu vou fazer cara indignada, eu vou falar mal da Polícia Federal, isso aí não está batendo. É como aquela historinha da videoconferência, entendeu? Ou o cara tem que escolher se ele é um grande idiota ou se ele está de má fé nessa história. Das duas, uma, porque não dá coluna do meio nisso aí. Pois é, o senhor falou que o Jason voltou para assombrá-los e voltou, pelo que a gente vê, pelas mãos do Marcos Garcia, autor dos primeiros vídeos, e pelas mãos agora do Sérgio Prata. Eles conduzem, né, essa entrevista de uma maneira que é bastante a induzir o Jean a falar certas coisas. Como é que o senhor vê, como é que isso seria tratado, como é que o senhor vê a condução dessas duas pessoas, tanto do Marcos Garcia quanto do Sérgio Prata? O que eles estão incorrendo em algum erro, em algum crime, na postura deles? Denunciação caluniosa. É o mesmo crime que eles conseguiram que fosse instaurado contra, digamos, todos esses personagens que, inclusive que eles alegam estar em fraude, né? Na DRAC. Por conta de que a DRAC sozinha jamais faria isso, mas como chega o ofício de um deputado, né? Do direito humanos, essa coisa toda, instaura. E vamos ouvir. Graças a Deus, caiu no Ministério Público, o Ministério Público já viu que é uma grande bobagem. Ele deu vídeo para o Ministério Público, esses primeiros 2 vídeos. O segundo, até sexta-feira, não tinha chegado. Eu passei para o Ministério Público Estadual, de lá. E eu representando, eu vou representar no MPF, porque o próprio Dr. Jorge já mencionou que, na realidade, a denunciação caluniosa é contra policiais federais no exercício da função. Então isso vai sair das mãos do Ministério Público Estadual e vai para o MPF. Entendeu? Mas eu vou dar um empurrãozinho com a representação, junto ao MPF, entendeu? E na Corregedoria da Polícia Federal, porque eles alegam que foram lá, né? Até agora ninguém me falou nada, mas eles alegam que foram lá na Corregedoria da PM, na Corregedoria não sei de onde, da Polícia Federal. Eles estão para cima e para baixo do Rio de Janeiro todo, e só falta tentar emplacar vamos dizer assim, nas emissoras de televisão e nos jornais, porque isso eles não conseguiram, porque realmente pessoas mais sérias não engolem muito essa história, né?
vê um vídeo daquele, vai ter esse crivo, esse critério. Peraí, isso aí está estranho. Peraí, vamos ver o que o cara está falando ali. Esse negócio está meio disco voador isso aqui. Entendeu? Mas só tem que ter esse critério. Então, não acredito, isso vai ser objeto de investigação. Eles vão responder essa investigação, podem ser, digamos, indiciados ou não de acordo com as provas. Isso aí não é a minha investigação, vai caber quem investigar e quem julgar. Mas a minha opinião pessoal é que não existe boa-fé nessa história aí. Quando eu sentei para ser acareado, junto com o Jean, pelo promotor Jorge, ele começou perguntando a mim se eu ratificava meu depoimento anterior, que tinha sido prestado uma semana antes. Eu disse que sim. Em seguida, ele perguntou se eu havia feito um vídeo, se eu tinha sido responsável por achar, digamos assim, a testemunha Jean, que não tinha havido a participação do Alexandre Aranha, confirmei isso, e que eu tinha feito um vídeo. Nesse momento ele se vira para o acareado Jean e pergunta se ele sabia desse vídeo. O senhor ligou aqui, não sei o quê, mas eu sabia que tinha um vídeo do seu depoimento. E ele resolve responder o seguinte: eu tinha esquecido desse vídeo. Só que eu tinha esquecido. Você diz que é presente, o vídeo aceita. Mas quando você é confrontado por uma autoridade com os fatos que você mesmo está colocando naquele momento num depoimento, aí fica muito mais difícil. As contradições são flagrantes. Não dá para dizer num vídeo que não é você que está no vídeo ali falando. Não dá para dizer que o agente Aranha estava lá do lado dele se ele estava morrendo no hospital. São fatos. Não dá para dizer que estava na Alemanha como se estava no Brasil. São álibis muito fortes, não é? Então, são fatos. Não são testemunhas e achos. Não é uma questão de confrontar, não, eu acho que é isso, o outro acha que é aquilo, eu digo isso, você diz aquilo. Não, fatos. Olha, no dia tal você não pode ter visto o agente Aranha porque ele estava no hospital morrendo. Só se você foi lá visitar. Então não tem como. São fatos. O delegado Hilton não poderia estar no comando da Delegacia de Polícia Federal lá, mandando o agente Aranha na Câmara dos Vereadores em 8/6, no dia da cassação, no dia da sessão que cassou o ex-prefeito Luciano Mota, simplesmente porque ele não era mais chefe da delegacia havia um mês. Então eles vão esquecendo, se deixou levar, sabe-se lá por que motivo, pelo lado contrário, e começou, assim como o Alexandre Max, a proferir surtos na internet, e no caso dele, a ir nos órgãos em peregrinação, que é muito estranho uma pessoa dizer que cometeu um crime e ficar peregrinando pelos órgãos, todos os órgãos possíveis, para dizer: eu cometi um crime, eu cometi denunciação caluniosa, eu cometi denunciação caluniosa. Como assim? O que ele tinha que fazer é o seguinte: ir lá no lugar quando ele prestou depoimento, delegacia de Estado do Nova Iguaçu, ou no Ministério Público Federal. Olha só, é tudo mentira. Não tem depoimento no Ministério Público Federal que eu saiba, ele fazendo isso. Ele diz que foi no Ministério Público Federal, ele foi em agosto. Segundo ele foi em agosto. Ele botou aquele depoimento lá confirmando tudo. Então, a mentira não prossegue durante muito tempo. Você engana até um certo momento, e depois a coisa desmorona. E desmoronou na sexta-feira. E agora vai continuar desmoronando, porque enquanto eu não ver isso aí em prazo limpo, eu não vou sossegar. Meu nome está no meio disso aí. Não é só o da Polícia Federal. Entendeu? Se deixar essa gente brincando, eles conseguiram a instalação do inquérito na DRAC, com mentiras deslavadas e mal contadas. Então, a gente não pode brincar com essas coisas, né? Achar que não, eles não vão ter credibilidade, essa história é absurda, eu não vou dar aso a isso. Como eu fiz com o Alexandre Matos. Ah, tá maluco, eu não vou dar tela para isso. Pelo menos ele não estava peregrinando pelos órgãos. Mas essa gente é bem perigosa. Então, eu vou contra eles com tudo. Jean Carlos Gomes Ignacio. Você foi vítima de tentativa de homicídio. Foi no município de Itaguaí. Quando? No município de Itaguaí. Quando? Foi em... Julho? Julho De que ano? de 2014. Certo. Naquela ocasião você estava... Pode contar a história mais ou menos. Estava com a minha esposa no restaurante na Avenida Itaguaí.
quando eu me deparei com um carro Astra preto, vidro preto, estava saindo do restaurante, me deparei com esse carro e uma moto no meio da rua com dois suspeitos, um é conhecido, o outro eu acabei de conhecer pouco tempo agora, um era o seu Silva, que tinha me ameaçado no calçadão de Itaguaí, e eu perguntei a ele: Silva, é você mesmo? Foi quando eu me deparei e coloquei minha esposa para dentro do bar e o miliante chamado Márcio disparou vários tiros contra mim nesse exato momento, onde eu tomei 2 tiros, que perdi meu intestino, e tomei outro tiro na perna, e um que atravessou a parte traseira lá da minha. E quando aí nesse exato momento eu fui tentar pular, nesse exato momento eu fui tentar correr, foi quando o carro Vectra, o Astra preto, me fechou e eu pulei. Nessa que eu pulei o Astra preto, eu saí correndo. Fui pular um muro, nesse exato momento, foi quando eu olhei para trás, o Silva deu um tiro que bateu no muro e eles saíram comemorando, falando que eu estava morto. Aí você conseguiu se refugiar e ser hospitalizado. Ser hospitalizado no Hospital São Francisco Xavier. E os dois elementos que deram tiros em você são o quê? Segurança do prefeito. Mas eles são o quê? Policiais? Policiais. Policiais militares? Militares. Então você reconheceu o Silvão, não é isso? Silvão, E o segundo sargento Márcio, que a foto foi apresentada e você o reconheceu. Conheci. Perfeito. Então tá certo. Isso aí é pra